Olá, meu nome é Kélia Alves, eu sou pedagoga. Teremos alguns encontros aqui sobre língua portuguesa pela Faculdade ITCRE. Eu vou passar algumas orientações para vocês sobre estudo, tá? Para o conteúdo da disciplina ali seja bem aproveitado e haja uma maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e na sua atuação profissional, tá? Eu vou pedir para vocês seguir algumas recomendações básicas, que é fundamental para você poder estudar sossegado. Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixo como seu momento de estudo. Não importa se é meia hora, 1 hora, 2 horas, mas determine sempre que possível estudar sempre no mesmo horário, tá? Procure se alimentar, se hidratar quando for estudar. Lembre-se que com uma alimentação saudável, ela pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo. No material de cada apostila, há leituras indicadas, entre elas artigos científicos, livros, vídeos e sites para você aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade, tá? Além disso, também você encontrará sugestões de conteúdos extra no material complementar que ampliarão a sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados. Evite, o principal, se distrair com as redes sociais, tá? As redes sociais hoje em dia é algo que atrapalha muito nos estudos. Você vai estudar? Desligue a sua internet e foque apenas na matéria, tá? Vamos começar com a língua portuguesa, tá? Vamos falar sobre a origem da língua portuguesa. Ela é originária do latim vulgar, é adotada por cerca de 230 milhões de pessoas, sendo o oitavo idioma mais falado do planeta. Ela está presente em 4 continentes. Além do Brasil, o português também é um idioma da Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e, claro, Portugal, né? É hoje a segunda língua de alguns países da África, da América, além de Macau e Goa. Desde 1986, o português é uma das línguas oficiais da União Europeia. Em 1996, o que ainda é muito recente, foi criado a CPLP, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. O objetivo da entidade é aumentar a cooperação entre os países, criar parcerias e difundir o idioma. A origem, a evolução da língua, ela é dividida em 4 categorias. A língua portuguesa, ela se divide em 4 categorias, tá? Nós vamos ver aqui as 4 que ela está dividida. Vamos começar pelo pré-românico, que é surgido a partir do latim vulgar, sermo vulgaris. O latim vulgar foi o idioma levado pelos soldados para as áreas conquistadas no Império Romano, porque era a língua oficial de Roma. E tem o românico, são as línguas que resultaram da diferenciação do latim levado pelos conquistadores romanos com as sucessivas transformações. O latim é substituído por dialetos. Desses, da transição iniciada no século IV. Surgem 4 séculos depois as demais línguas românicas, que é o francês, o espanhol, o italiano, o sardo, o provençal, o rético, o franco-provençal, o dálmata e o romeno. O português surge apenas no século XIII. Aí temos o galego-português. Foi o idioma de Galiza, que é a atual Espanha, tá? E das regiões portuguesas do Douro e Minho, permanece até o século XVI. Temos o português arcaico, que é um idioma falado entre o século XIII
e a primeira metade do século XVI. É nesse período que começam os estudos gramaticais da língua portuguesa. O português moderno, que é o idioma falado atualmente no Brasil e nos demais países lusófonos, tá? Resumo: a unificação de Portugal, que ocorreu no século XIII, também é a marca para definição de um idioma para o país. Com as fronteiras definidas, o galego passa a ser a língua oficial do país, com o idioma sendo definido como galego-português. Também é no século XIII que são encontradas as primeiras publicações com verbetes semelhantes ao idioma atual. A história da língua portuguesa no Brasil, tá? Ela foi o processo de expansão territorial português que levou a língua a 4 continentes. Onde chegou, o idioma sofreu com as suas influências locais. No Brasil, por exemplo, há palavras em português que são de origem indígena ou negra. No Brasil, também apresenta imensa diversidade, né? Essa imensa diversidade nós podemos ver pelas nossas regiões locais. O Nordeste fala de uma maneira, o Sul, o Sudeste, o Norte, tá? Cada região do Brasil tem a sua influência, tá? O termo usado para classificar os dialetos é a dialectologia. No Brasil, os estudiosos consideram 6 grupos dialectológicos, tá? O grupo da região da Amazônia é dominado amazônico, a do Nordeste nordestino, e o restante do país é dividido em baiano, fluminense, mineiro e sulista. A região que está localizada no norte do estado do Mato Grosso, ela é classificada como incaracterística, tá? Agora vamos estudar um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Os países lusófonos assinaram em 12 de outubro de 1990, o que é recente ainda, 990, tá? O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O objetivo dessa unificação das regras gramaticais é que os países que adotam o idioma, a implantação é gradativa. Para o Brasil e Portugal, ela terminaria em dezembro de 2015. Agora, como o país do Cabo Verde, ela terminou recentemente no ano passado. Em 2019, eles terminaram de fazer a implantação da nova ortografia, tá? O acordo foi assinado por Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, tá? Agora vamos ver o uso da língua portuguesa em diferentes contextos. Qual é o objetivo do aprendizado? É aprender os conceitos de língua e linguagem verbal em contexto e uso dos conceitos chaves, tá? Que respaldam o estudo da língua materna na disciplina. Nas modalidades, variações linguísticas, texto e gênero, contexto, produtor e leitor. É uma situação comunicativa. É também para aprimorar o conhecimento a respeito do novo acordo ortográfico e sua contextualização, além de apresentar as mudanças gráficas e as novas regras de acentuação. E qual é o conceito da língua portuguesa? A nossa língua portuguesa é um sistema de diferentes formas e significados e de seus entrelaçamentos. Por este motivo, é sistemizada em 3 modos de análise de elementos que a compõem. A partir desse princípio de fala, nós definimos língua como um conjunto de letras que formam palavras com diversos sentidos. O que é que se estuda na língua portuguesa? Dentre as áreas mais importantes dessa disciplina estão a morfologia, que estuda as palavras isoladamente. Tem a síntese, responsável por estudar as palavras enquanto elementos de uma frase. E semântica,
que estuda o significado das palavras e os sentidos que elas podem formar de acordo com o contexto. Vamos ver um pouquinho agora de divisão gramatical, tá? A divisão gramatical, muito se fala sobre morfologia, síntese, fonologia, mas é bem provável que poucos conheçam as suas reais características. Pois bem, ao estabelecermos familiaridade com os fatos que norteiam a língua, todos eles prescritos por uma infinidade de gramáticas, uma mais complexas, outras nem tanto. Constatamos que esses são dotados de certa complexidade. Cabe dizer também que essas gramáticas optam por estudá-las de maneiras separadas, tá? Tendo em vista os traços que demarcam. É a razão pela qual as gramáticas são divididas em partes específicas. Até mesmo em se tratando dos ambientes de sala de aula, vale mencionar que os educadores não têm essa preocupação em repassar tal aspecto aos alunos, razão pela qual eles aprendem acerca dos conteúdos e não sabem distinguir a que divisão ela pertence, tá? Em virtude de tal ocorrência, no intuito de nortearmos nosso conhecimento no que diz respeito a esse assunto, o artigo em pauta tem por finalidade ressaltar algumas características pertinentes, apontando sobre as divisões, os respectivos traços que as delineiam, tá? Então, nós vamos falar o básico do básico, assim, sobre fonologia. Sabe-se da fonologia que a parte em que estudamos as regrinhas do X, do CH, do S e do Z, tá? E tantas outras letras, os encontros vocálicos, os dígrafos, as sílabas, tá? A divisão silábica, as regras de acentuação. Pois bem, todos esses assuntos pertencem a uma parte da gramática, denominada fonologia, cuja origem vem do grego fono, que é som, fono é som, voz, e do grego logia, que é estudo, conhecimento, tá? Isso é o que distinguimos como fonologia. Agora vamos para morfologia. Você lembra como as palavras são formadas? Ela é formada do quê? Da derivação, composição, de todas aquelas palavras que pertencem às classes gramaticais, que é o substantivo, adjetivo, advérbio. E saiba que todos esses assuntos pertencem à parte gramática denominada morfologia, que é responsável pelos estudos de todos eles, tá? Tem a síntese, que é a frase, a oração, o período, o sujeito, o predicado, objeto direto, objeto indireto, ou seja, os complementos que se referem aos verbos, aposto vocativo. Todos eles são elementos dos quais já temos conhecimento, tá? E por falar nisso, pertence à parte da gramática chamada de síntese, ou seja, ela se ocupa de estudo de relação que as palavras estabelecem entre si e estão dispostas em uma oração. Esses três são basicamente os responsáveis pelo estudo de tudo aquilo que estamos aprendendo. Assim, todas as vezes que conhecemos algo novo, já temos condições de saber qual a parte da gramática que ela pertence, certo? Vamos agora para a acentuação. Para que existe acentuação? Que nós falamos muitas palavras sem acentuar. Daí ela acaba tendo um outro significado, porque a acentuação é tudo, né? A acentuação, ela existe para estabelecer um sistema que organize a tonicidade da palavra, classificando as sílabas de uma palavra tônica ou átonas, tá? A acentuação, nessa subseção, nos dedicaremos ao estudo das regras de acentuação.
ela existe para estabelecer, que organize a tonicidade. A tonicidade, ela nada mais é do que a intensidade da pronúncia da sílaba na língua portuguesa. Ela está relacionada com a ortografia, sistema convencional que representa a correta escrita da língua. E com a prosódia, estudo que trata do conhecimento da sílaba predominante, chamada sílaba tônica, tá? Para proferirmos corretamente a palavra, é necessário que sabemos sobre os seus sons, fazendo assim uso de maior ou menor intensidade conforme a sílaba tônica. As sílabas de menor intensidade atribuíram nomes de sílabas átonas, ou seja, sílabas que são pronunciadas com pouca intensidade tonal. A acentuação gráfica diz respeito ao estudo das regras, que disciplam estudos adequados dos sinais, que indica a posição da sílaba tônica entre as particularidades de como timbre e a nasalização das vogais. Alguns elementos deverão ser considerados no estudo de acentuação. Eu coloquei aqui alguns exemplos e na apostila vocês vão ver, tá? Que é o acento de intensidade, a posição do acento tônico, acento de intensidade e significado da palavra, acento de insistência e emocional, acento de intensidade na frase e os vocálicos tônicos e átonos, tá? É importante ressaltar que as regras de acentuação na língua portuguesa sofreram uma recente reforma, quando entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, tá? As novas regras ortográficas da língua portuguesa, elas ainda geram muita dúvida, especialmente no que se refere à acentuação gráfica. Para auxiliar você na melhor compreensão dessas modificações, você pode encontrar diversos artigos que serão esclarecidos e úteis no seu processo de aprendizado, tá? Claro que as regras de acentuação são complexas e até mesmo indecifráveis, tá? Para muitas pessoas, mas a partir do seu estudo, podemos estabelecer uma relação de familiaridade, tá? O que facilita muito a prática de normas na linguagem escrita. Para sanar sobre as suas dúvidas, é desejável que as regras sejam sempre consultadas, pois quando fazemos estudo de um exercício, as chances de aprendermos são muito maiores, tá? Sempre que possível, na dúvida, é melhor você procurar. Na dúvida, você pode procurar. Hoje todo mundo tem acesso à internet, tá? Não tem essa. Tá no celular, todo mundo tem acesso. As pessoas esquecem que o celular não é apenas para o WhatsApp, tá? Tem o Google lá para você consultar, para você tirar suas dúvidas e tudo mais, tá? Hoje nossa aula vai terminar por aqui. E se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode estar enviando para o professor Arlindo. E na próxima aula eu respondo a cada dúvida de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, leiam a apostila, tá? Vai ter bastante conteúdo, tirar bastante dúvida sobre a nova regra gramatical, sobre língua portuguesa. E nos encontramos na próxima aula. Tchau!